Nas aulas anteriores a gente estava estudando movimento, né, unidimensional, e agora nós vamos estudar um pouco sobre os vetores, que são a linguagem, né, para estudar o movimento em 2 e 3 dimensões. Então hoje nós vamos começar. Boa tarde, João Vitor. Aí eu queria saber de vocês se tem algum problema, porque eu estava pensando em fazer o seguinte, ó. Esse capítulo aí do Halliday sobre vetores, eu queria separar em 2 partes. Então seria a aula de hoje e a próxima. Só que ontem eu acabei de dar uma aula igualzinha a que seria a próxima aula. Então eu queria saber se para vocês tem problema eu... Boa tarde, Ana Clara. Eu pegar essa... Tudo bem. Essa mesma aula de ontem, que foi Boa sobre... tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? Eu estava falando aqui que eu vou dar essa aula hoje e eu queria saber se tem problema para vocês de eu fazer a continuação dela gravada, porque eu já tenho pronto, na verdade, a continuação dela. Vai ser a mesma coisa de uma aula que eu dei ontem. Eu quero saber se tem problema para vocês. Eu só ia editar para ficar mais objetivo e mandar para vocês segunda-feira. Sei que segunda é feriado, mas aí tem a terça também antes da nossa aula. Eu posso até mandar antes também, pode ser amanhã. Tem problema, pessoal? Por mim não tem problema nenhum. Tá tranquilo. Beleza, Por mim, só... não, acho que até recuperaria a aula que tá faltando, né? É, exatamente, eu tô pensando nisso porque senão a gente vai perder um tempão. É muito feriado esse mês. Não que eu não goste, né? Eu gosto, mas atrasa tudo, depois vai ser ruim pra mim e pra vocês eu me atrasar. Então, eu vou, já que não tem algum problema aí que vocês possam apontar, eu vou fazer isso. Então, eu vou avisar lá no grupo para todo mundo ficar sabendo. E aí eu envio a aula, tá? Acho que eu vou fazer logo isso hoje, se der tempo. Beleza? Ok, então a gente vai separar esse Tranquilo, capítulo. professor. Ótimo. Então a gente vai separar esse capítulo aqui em 3 partes. Hoje vai ser a primeira. Boa tarde, Gustavo. Então eu estava dizendo que nós vamos separar esse capítulo aqui em 3 partes. Hoje vai ser a primeira, que eu vou falar de vetores no plano. Vou enviar uma aula depois, que já está gravada. Vou editar e vou mandar para vocês, que é sobre vetores no espaço. E eu vou gravar mais um pedacinho, ou então a gente continua na quarta-feira mesmo. E aí termina esse capítulo e começa o capítulo 4, tá? E para vocês que chegaram depois que eu falei, eu vou montar uma lista de exercícios, porque no dia 30 de novembro nós vamos ter nossa primeira lista de exercícios para entregar. E no dia seguinte é a prova. Eu não estou fazendo isso para matar vocês de estudar, mas é só porque eu vou fazer a prova parecida com a lista. Então, acho que fazendo a lista primeiro dá para ter uma ideia. Aí eu vou aceitar a lista até 8 da noite. Boa tarde. Aí eu vou aceitar a lista até 8 da noite desse dia 30 aí de novembro. E logo depois eu vou botar o gabarito. Então, ninguém pode mandar depois desse horário que eu vou estipular lá. Porque senão já vai estar com gabarito aí não vai valer. Certo, pessoal? Aí vocês podem pegar o gabarito, comparar com as respostas, ver se estava certo. E vai servir para a prova. Tá? Se tiver algum problema, a gente pode conversar em tempo. Boa tarde. Beleza? Então é isso. Qualquer Professor, dúvida? Oi. mas essa será a sua primeira atividade avaliativa, né? Vai ser, não teve nada ainda. Tá tudo no plano de curso que eu fiz. Que tá lá no
no site da disciplina que você pode acessar pelo WhatsApp. Tá tudo lá. Ah, sim, tá ok. Ou então nos vídeos eu coloco embaixo do vídeo o site da disciplina também. Que é para ter uma referência cruzada. É isso. Ok, então vamos começar nosso conteúdo de hoje falando sobre vetores. Eu vou falar só um pouquinho dos vetores no espaço lá no final, só para deixar o link já para a próxima aula, que vai ser o vídeo. Que eu vou postar depois. Tá? Então, nós estávamos estudando o movimento em uma dimensão, certo? E as grandezas em uma dimensão, elas são grandezas escalares. Para que a gente consiga estudar o movimento em 2 e 3 dimensões, a gente precisa falar sobre grandezas vetoriais. Então é preciso fazer essa distinção, em primeiro lugar, o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial. Então eu coloquei esse quadro aí. E grandezas escalares são grandezas que precisam apenas de um número para serem caracterizadas. Escalar e número é a mesma coisa. Boa tarde, Lucy. Eu fiz alguns avisos aí, Lucy, e você vê depois no início do vídeo, tá? Que eu estou gravando aqui, você pode checar depois. Então, prosseguindo aqui, grandezas escalares são grandezas que basicamente são caracterizadas por um único número. E grandezas vetoriais vão ser grandezas que não basta um número para caracterizar elas, tem que ter outra coisa. Que no caso é a direção e o sentido dessa grandeza. Então essa é a distinção que nós temos que fazer. Primeiro, as escalares são mais simples, porque elas precisam só de um número. E os exemplos são: o dinheiro é uma grandeza escalar, né? O dinheiro não tem direção nem sentido, ele só tem um número, né? Aquele número a gente poderia falar também a riqueza, no sentido mais amplo, né? É um número. A temperatura também é uma grandeza escalar, porque a temperatura também é um número que a gente mede com o termômetro em cada ponto do espaço. A gente pode medir de um objeto, né? Enfim, hoje em dia na ciência é possível medir até mesmo a temperatura da luz. Faz sentido essa definição. A gente tem a grandeza chamada massa, que é o que a gente mede na balança, né? É a massa, que também é um número, uma grandeza escalar. A densidade, as várias densidades que existem, mas, por exemplo, a densidade de matéria, de massa, uma grandeza escalar. E também a quantidade de indivíduos numa população também é uma grandeza escalar. Então esses são os exemplos. Só que existem outras grandezas que vão começar a ser importantes para nós agora, nessa parte da disciplina, que são chamadas de grandezas vetoriais, né? E elas precisam de módulo, direção e sentido. Precisam dessas três informações para que elas sejam caracterizadas completamente. Por exemplo, a posição. A posição ela é um vetor em relação ao referencial, como nós vamos ver com mais clareza semana que vem. E por consequência disso, a velocidade também é um vetor. Boa tarde, Dielson. Eu falei, tudo bem? Eu falei agora, fiz alguns avisos. Aí você checa no início do vídeo, tá? Quando sair aqui o vídeo da aula, você vê sobre avaliação e sobre aula remota, aula gravada. Ok? Tá bom, professor, obrigado. Tá. Então, continuando aqui, grandezas vetoriais. Posição, velocidade é uma grandeza vetorial, porque quando uma partícula está se movendo, ou mesmo um corpo extenso, ele está se movendo a uma certa velocidade, que é um número que nós calculamos de várias formas, como nós vimos nas aulas anteriores, né? Que a gente discutiu velocidade média, velocidade escalar, velocidade instantânea. Porém, o objeto se movendo, ele está indo numa direção que é uma reta tangente à curva onde ele está se movendo.
Essa é a direção. E o sentido é de um lado ou do outro da reta. Então seria isso aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui é uma estrada. Boa tarde, Daniel. Você que chegou agora, eu fiz alguns avisos no início da aula. Aí você checa depois no início do vídeo, tá? Quando eu sair aqui a aula, o vídeo da aula. Tá bom, professor. Boa tarde. Boa tarde. Então, quando tem uma partícula se movendo aqui, a direção da velocidade dela é essa reta. Nós vamos discutir isso de novo depois. E o sentido ele pode ser para lá ou para cá. Então, se o carro estiver indo nesse sentido aqui, o sentido vai ser esse daqui, certo? Por esse motivo, a velocidade ela é um vetor, porque ela tem um módulo, que é o número que aparece lá no velocímetro do carro, tem uma direção, que é essa reta, e toda direção determina dois sentidos, né? Que é esse ou esse. Então, se o carro estiver indo para cá, a velocidade dele vai ser esse vetor que tem esse sentido para lá, certo? Beleza. A aceleração, ela também vai ser uma grandeza vetorial, justamente porque ela é a variação da velocidade com o tempo, e a velocidade é vetorial. A força também, porque a força, ela, dependendo da direção que a gente aplica e do sentido e da intensidade, ela vai provocar um efeito diferente. E nós vamos ver depois que o vetor força é igual a massa da partícula vezes o vetor aceleração da partícula, né? E isso é o que a gente chama de lei fundamental da dinâmica ou segunda lei de Newton, que nada mais é então do que uma regra de proporção entre dois vetores. Tá? Então nós vamos ver isso no tempo correto lá. E também o momento angular, que é uma grandeza vetorial que caracteriza a rotação de um objeto. Quando um objeto está rotacionando assim, ó, por exemplo, que eu estou fazendo aqui na câmera, aqui, rotacionando nesse sentido, associado a ele tem um vetor momento angular que aponta para cima se for no sentido anti-horário e para baixo se for no sentido horário a rotação. Então a rotação ela também é caracterizada por grandezas vetoriais. Beleza? E aí, para a gente entender primeiro o que é um vetor, a gente tem que falar sobre o plano cartesiano. Então vocês talvez já tenham alguma familiaridade com o plano cartesiano, mas em todo caso vou repetir aqui de novo. O plano cartesiano é um plano em que a gente coloca dois eixos perpendiculares aqui, x e y, e nós usamos eles para marcar pontos no plano. Então a gente numera o eixo x assim. Aqui é o 0, depois vem 1, 2, 3, aqui nesses pontos aqui, 4 e assim por diante, né? Para a esquerda vai ser negativo, então vai ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. E no eixo y a mesma coisa, só que para cima e para baixo. Então vai ser positivo para cima, 1, 2, 3 e assim por diante, e negativo para baixo. Então aqui é menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então, para a gente marcar um ponto no plano aqui, a gente precisa dizer qual é a coordenada x e qual é a coordenada y dele. Então, se a gente marca esse ponto P bem aqui, as coordenadas P desse ponto vão ser x igual a 4, y igual a 3. Aí a gente marca assim, como um par ordenado, em que essa primeira aqui é a coordenada x dele e a segunda é a coordenada y. Vai ser sempre nessa ordem, tá? E assim a gente vai marcando pontos no plano. Se for um ponto bem aqui, por exemplo, certo ponto Q, aí ele já vai ter coordenadas diferentes. No eixo x aqui vai ser, se a gente continuar contando, menos 5, menos 6, e no eixo y vai ser menos 3. Então o ponto Q vai ter coordenada x igual a menos 6, y igual a menos 3. O que acontece com os vetores é que a gente pode ligar a origem aqui, a gente pode ligar essa origem, que é onde os eixos se cruzam, que é o ponto de coordenada 0, 0, poderíamos chamar de O, que é a origem, coordenadas 0 e 0.
o vetor ele aparece quando a gente une a origem a qualquer ponto do plano. Então quando a gente faz essa união, a gente vai ter uma coisa que a gente chama de vetor, que é o vetor V aqui. E esse vetor ele tem justamente um módulo que nós vamos dizer como calcular, que nesse caso vai dar 5, né? Ele tem uma direção que é a direção dessa reta aqui que eu vou fazer de azul, ó. Essa aqui é a direção desse vetor, é essa reta R. E o sentido dele é nesse sentido da reta, certo? Então o vetor V ele vai ser representado por esse ponto P aqui onde ele termina, porque a origem a gente já sabe que é 0, 0, então a gente caracteriza o vetor pelo ponto aqui onde ele chega, que nesse caso é o próprio ponto P, que é 4 e 3. Então a gente representa um vetor dessa forma. Deu para entender, pessoal? Ficou alguma dúvida de o que é um vetor no plano e como é que a gente encontra as coordenadas dele? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Ok. Então, representando vários vetores aqui no plano, eu botei vários exemplos. Esse vetor U começa aqui na origem, termina nesse ponto de coordenadas x igual a 6, y igual a 8. Então, o vetor U vai ser esse vetor 6, 8. Esse vetor V, que é o roxo aqui, vai ter coordenadas x igual a 9. Então, x vem primeiro. Y igual a menos 3. O y vem depois. Menos 3. Tem esse vetor W laranja bem aqui, que vai ter coordenadas x igual a menos 4, x igual a menos 7. Então eu marco aqui o x igual a menos 7, y igual a 4. Tá? Então dá essas coordenadas aqui. E o vetor z, que é esse vermelho, vai ser menos 2 e menos 9. Tá? Então é assim que a gente representa vetores aqui no plano. Aí eu deixo como exercício para vocês ver quais são as coordenadas desses vetores aqui. Exercício não é para entregar, é só para vocês fazerem aqui e tentar escrever qual é a coordenada do U, qual é a coordenada desse vetor V aqui, tá? Qual é a coordenada desse vetor W e desse vetor Z aqui, certo? Então só para vocês escreverem aí as coordenadas, fica esse pequeno exercício para vocês. Sobre a soma de vetores, eu tenho uma fórmula, tá? E a soma de vetores é assim. Vamos imaginar o deslocamento. Lembra lá da primeira aula, da segunda aula que eu... Aliás, perdão. Da aula 3, em que eu falei de um movimento retilíneo e nós conversamos sobre a diferença entre espaço percorrido e deslocamento. Então, a soma de vetores, a gente pode imaginar o seguinte. Imagina que tem uma pessoa que partiu aqui da origem. Imaginem que uma pessoa partiu aqui da origem, esse ponto roxo aqui, tá? E ela saiu andando, caminhando, chegou bem aqui, onde termina esse vetor U, tá? Ela veio andando por algum caminho aqui que pode eventualmente ser a própria reta. Depois, ela veio caminhando até chegar nesse ponto bem aqui, tá? Então, o deslocamento vamos chamar assim, A, B e C, do ponto A para o ponto B, foi esse vetor U, certo? Esse foi o deslocamento, que é o final menos inicial. Então esse deslocamento inicial foi de coordenadas 2 e 5. Depois, essa pessoa andou do ponto B para o C. Então ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela andou 6 casas para a direita, certo? E andou 1, 2, 3 casas para cima. Então essas vão ser as coordenadas do vetor deslocamento do ponto B para o ponto C, que é esse vetor V aqui. Esse vetor V é o que dá o deslocamento do ponto B para o ponto C, certo? Deu para entender até agora? Alguma dúvida até agora? E agora tá tudo certo, pessoal. Ok. Professor,
Oi. O vetor azul é a posição, então? Ou é só um vetor assim que soma com outro? Ele Bom, pode ser a posição assim inicial. poderia ser, mas nesse exemplo que eu estou dando, é uma partícula que sai do ponto A e vai para o ponto B e depois vai para o ponto C. Como a gente está estudando física, eu estou usando esse exemplo do deslocamento. Ele vai de A para B, de B para C. Então, o deslocamento de A para B é o vetor U. O deslocamento de B para C é o vetor V. Então, qual seria o deslocamento de A para C? Vai ser esse vetor que une os pontos A e C, certo? Porque o deslocamento ele é o vetor que sai do ponto inicial para o ponto final. Então, só tentando responder tua pergunta. Esse vetor U representa o deslocamento de A para B. Por quê? Porque ele vai do ponto inicial para o ponto final. Esse vetor V representa o deslocamento de B para C, porque ele começa no início e termina no fim, que é o C. Então, a soma desses dois vetores vai ser o deslocamento total, que é esse vetor verde, que aponta de A para C. Deixa eu só apagar esse roxo que eu fiz aqui que está atrapalhando. Opa, tá atrapalhando um pouco aqui. Então aqui vai ser o ponto A, aqui vai ser o B, e aqui vai ser o C. Melhor assim. Então esse vetor soma, que é esse vetor verde, por definição ele é o vetor deslocamento total. Tá? Então deixa eu só observar aqui uma coisa. Esse vetor U é o deslocamento de A a B. O vetor V é o deslocamento de B para C. E o vetor soma que é o vetor U mais V, ele é o deslocamento de A para C. Tá? E como é que a gente descobre as coordenadas desse vetor soma? É simplesmente olhando para a figura. Então a gente vai contar aqui, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele vai vir aqui no 8, esse vetor U mais V. E lá em cima ele vai parar também no 8, porque vai ser 5, 6, 7, 8. Tá? Então as coordenadas desse vetor U mais V vão ser 8 e 8. Aí a questão toda aqui é a gente perceber que é isso que faz com que a regra da soma de vetores, que eu ainda não disse qual é, que eu vou dizer agora, é isso que faz com que essa regra seja verdadeira. Tá? A regra da soma de vetores é a seguinte: a gente soma componente a componente, ou seja, é como se a gente pudesse passar uma reta aqui e somar, certo? Então fica 2 mais 6, 8, 5 mais 3, 8. Esse vai ser o U mais V. Certo? Então esse vetor soma vai ser isso. Vai ser a soma dos componentes. Como é que a gente entende por que isso é verdade? Aí eu peguei uma animação aqui na internet que eu espero que possa ajudar a esclarecer. Seria essa bem aqui. Acho que é essa. Não. Essa aqui, será? Nós só vamos pegar um vetor A, um vetor B. Essa daqui vai ser a soma do A com B. Vocês estão conseguindo ver aí com clareza? Então esse site aqui que tem essa animação, ele faz essa soma pra gente.
E a gente pode mostrar as componentes dos vetores aqui. Ó. Então deixa eu só deletar esse B por enquanto. Vocês estão conseguindo ver aí que o vetor A, ele começa aqui na origem e ele termina em coordenadas 10 e 5, né? 5 no eixo X e 10 no Y. Vocês estão conseguindo ver isso? Dá pra ver aí? Sim. Agora vamos somar ele com o vetor B. Vamos supor que esse vetor B, ele é isso aqui, ó. Ele tem coordenadas... As coordenadas do B estão aqui em cima. A componente X dele é 15, então se a gente posicionar ele na origem, ele vai ficar assim, ó. Pena que não dá pra botar outra cor. Mas a coordenada X dele é 15 e a Y é 5. Então quando a gente soma os vetores, a gente coloca o início do vetor B no final do A. Porque é só a gente imaginar isso como um deslocamento. No deslocamento eu saio da origem, que é onde eu estou passando o mouse, para cá onde termina o vetor A. Esse foi o meu primeiro deslocamento. Se eu fizer um segundo deslocamento dado pelo vetor B, eu tenho que juntar as pontas porque eu não posso me teletransportar para lá, né? Então para eu continuar meu deslocamento, tem que juntar os dois aqui. Não sei se está dando para entender essa parte. E aí quando eu faço isso, eu percebo que esse vetor soma, que é esse vetor azul escuro aqui, ó, as componentes dele vão ser as somas das componentes dos dois. Se vocês olharem aqui para o eixo X, essa seta tracejada azul é a componente X do vetor A, esse primeiro vetor, e essa seta tracejada aqui embaixo, azul clara, é a componente X do vetor B. Então a gente percebe que a componente X desse vetor soma, que é esse azul tracejado, azul escuro, é a soma dessas duas componentes aqui embaixo, ó. Quando eu junto as duas aqui de baixo, dá essa azul escura. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar e conseguindo entender o que eu estou falando. Certo? Deixa eu só fechar isso aqui. Ok. E a mesma coisa vai acontecer no eixo Y. Então, no fundo, basta a gente somar as componentes X com X e Y com Y. E olha o que ia acontecer se eu mexesse esse vetor B aqui para baixo. E vamos mexer o A aqui para cima. Vai ficar mais fácil de vocês verem. Ó. Enquanto está assim os dois para cima, beleza. Mas e se eu botar o vetor B para baixo? Vai continuar valendo a regra. Porque agora eu vou somar a componente do A, que é 20, no eixo Y. Boa tarde. Você que chegou agora, eu fiz alguns avisos aí no início da aula. Tá? Só estava lembrando, na verdade, as datas das avaliações que estão no plano de curso. E falei de outros, tem outros avisos, aí você vê depois no início. Tá bom? Então, continuar aqui. Então, continua valendo essa regra. Eu somo a componente do A, que é 20. A componente do B vai ser menos 10, porque ele está em relação ao eixo Y, ele aponta para baixo. Tá? Então eu vou pegar o 20, vou subtrair 10 e vai dar 10, que é a componente do vetor soma aqui, o azul escuro. E assim por diante. Então eu poderia fazer também a soma de 3 vetores aqui. Poderia somar esse vetor C aqui. E vai continuar valendo. Soma as 3 componentes dos 3. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado aí. Ficou alguma dúvida em relação a essa questão da soma de componentes de vetores que eu tentei ilustrar aqui? Não, né? Ok, então a ideia é mais ou menos essa. E a mesma coisa valeria se, por exemplo, esse vetor U, que é o azul aqui,
ele tivesse uma componente x negativa. A mesma regra continua valendo. Tá? Enquanto que o v tem essas coordenadas aqui que estão em vermelho. A soma vai ser esse vetor verde aqui, né? Cujas componentes vão ser a soma das componentes dos outros. Então, u mais v vai ser menos 3 mais 7 e 4 mais 5. Nessa ordem, eu não posso somar cruzado assim, que está errado, tá? Então, u mais v... Estranho, tá travando aqui. Vai dar 4 e 9, certo? Ok. Então, fica aí mais um exemplo de soma de vetores. A regra geral, ela diz que se eu tenho um vetor u cujas componentes são a e b, e um vetor v cujas componentes são c e d, então a soma dos vetores vai ser a soma da primeira componente de um com a primeira do outro, fica a mais c, e da segunda componente de um com a segunda componente do outro, então fica b mais d. E aqui embaixo está o link daquela animação que eu acabei de mostrar, para quem quiser Isso, exercitar lá. Oi. essa relação tem a ver com aquela regra lá da comutatividade e tal. Acho que é isso. Não sei. Tipo de distribuir assim. Pegar um com o outro. A regra de quê? Que eu não consegui entender. Da comutatividade. Não, ainda não tem a ver ainda. A comutatividade seria o fato de que u mais v é igual a v mais u. Tá? E a gente pode ilustrar essa comutatividade aqui naquela animação, por exemplo, tirando aqui os valores aqui para ficar mais limpo a figura. Seria o seguinte, ó. Se eu tenho esse vetor A aqui e esse vetor B, vou fazer só um pouquinho menor para ficar. Ó, se eu tenho esse vetor A e esse vetor B, a soma deles vai ser essa aqui, ó, que é esse vetor azul escuro aqui, ó, né? Certo? Essa foi a definição de soma que a gente viu. É o deslocamento do ponto inicial até o final, aqui. E se eu trocar os dois de ordem e eu somar primeiro o B, depois o A? Então vai ser o B aqui e o A ali. Só que a soma não mudou, a soma continua sendo o mesmo vetor. Ó. Mudou o desenho, mas não mudou o sentido, o significado, né? Então essa seria a comutatividade. Aí a associatividade seria uma outra coisa. Ela seria mostrar que se eu... Acho que não preciso falar da associatividade, a não ser que alguém tenha curiosidade. Mas eu acho que dá para falar rapidinho. Só que eu acho que não dá para falar usando essa figura aqui. Deixa eu ver se tem... posso falar aqui no quadro. Bom, essa seria a comutatividade, entendeu? Aí a associatividade eu acho que eu não vou comentar porque eu acho que já é um pouco mais secundário, mas eu vou só ver se tem aqui no livro. Porque são muitas propriedades. A associatividade ela está ilustrada lá na seção 3.3, né, que é adicionando vetores geometricamente. A seção 3.3 lá do livro. Que ela seria o seguinte, ó. Vamos supor que eu quero somar 3 vetores aqui. Então eu quero somar esse e esse aqui. Vamos chamar de A, aliás, U, V e W. Então a regra da associatividade ela diz pra gente que U mais V, essa soma separada, somada com W,
é a mesma coisa que eu pegar o U e somar com a soma de V mais W. E como é que a gente vê isso aqui? U mais V, entre parênteses, é esse daqui, ó. Esse aqui é o U mais V. Então, U mais V, depois disso, somado com W, é esse vetor aqui, roxo. Esse aqui seria o U mais V, depois só somado com W, né? Ok? Seria esse aqui. Agora, se eu fizesse primeiro V mais W, e só depois eu somasse o U pela esquerda, ia dar a mesma coisa. Porque se eu fizesse V mais W, ele daria V mais W daria isso aqui, ó. Agora, se só depois disso eu pegar o U e somar com isso, vai dar esse vetor vermelho, que na verdade é igual ao roxo. Porque ó, se eu somar U aqui com esse V mais W aqui, vai dar exatamente essa soma que é o roxo. Então isso significa que os dois aqui são iguais. E o nome dessa regra é associatividade. Tá? Então seria isso. Não sei se eu respondi o que tu queria saber. Sim, Peixe respondeu. Tá bom. E aí a gente pode calcular a diferença calculando a diferença de componentes. Assim como na soma a gente soma as componentes, na diferença a gente calcula a diferença componente a componente também. Então se a gente tiver dois vetores aqui genéricos, o vetor U que tem coordenadas A e B e o vetor V que tem coordenadas C e D, para subtrair a gente subtrai componente a componente, como se a gente pudesse passar um sinal de menos aqui e fazer A menos C, tá aqui A menos C. E no outro, B menos D aqui. Então, por exemplo, se fosse um vetor U aqui igual a 1, 4 e um vetor V igual a menos 3, 2, a diferença vai ser a componente x do primeiro menos a componente x do segundo. Então fica 1 menos da fórmula, esse menos aqui, vem para cá, né? Menos C, que é menos 3, aqui o menos 3. E a gente faz a mesma coisa para outra componente. Então menos 3 dá 4. Depois a gente vê aqui 4 menos 2. Então fica 4 menos 2 aqui, que dá 2. Certo, pessoal? Então é assim que a gente faz a diferença. Calculando a diferença componente a componente. E aqui a ordem já vai importar. Então, em geral, o menos V é diferente de V menos U. Em geral. Só vai valer quando um dos dois for zero. Você não pode mostrar no gráfico, né? Como seria? Como seria a diferença? Posso sim. Tá aqui o gráfico. Olha só. Imagina que a gente quer calcular U menos V, sendo U esse vetor azul aqui, né? E sendo V esse vetor laranja aqui, tá? Então como é que a gente faz? U menos V é a mesma coisa que U somado com o inverso de V. Então o inverso de V é esse vetor bem aqui. Esse aqui é o menos V. Então para somar U com o inverso de V, eu tenho que transpor esse menos V aqui de baixo lá para cima. Não sei se deu para entender. Vou fazer de outra cor aqui. Ó, esse aqui é o V. Menos V vai ser o vetor que vai apontar no sentido oposto aqui, mas na mesma direção. Esse aqui vai ser o menos V. Tá? Então a diferença U menos V vai ser a soma entre o U, que já está aqui, e o menos V que está aqui. Então eu posso usar uma regra, posso transpor esse menos V lá para cima, que vai ficar esse vetor roxo bem aqui, ó. Esse vai ser o menos V, então eu vou somar U aqui de azul com o V aqui de roxo, com o menos V, né? E vai dar U
somado com o menos v, que vai dar o menos v aqui. Então, resumindo, a diferença é o seguinte: se eu quero somar esse com esse, o IV, primeiro eu tenho que determinar quem é o menos v. Então, o menos v vai ser esse aqui. Aí eu somo u com menos v. Então, eu boto u aqui, boto menos v aqui, e a diferença vai ser essa. Um jeito mais prático de fazer isso seria o seguinte, também. Poderia até simplificar isso aqui. Um jeito mais simples, baseado nesse argumento aí, seria esse aqui, ó. Vou fazer maior aqui que tá meio pequenininho. Bom, vamos supor o seguinte, que a gente quer subtrair u de v aqui. Deixa eu só botar uma cor que tenha a mesma cor da caneta. Pronto. Vamos supor que a gente quer calcular o menos v aqui, sendo u esse daqui. Então vamos só escrever que o u ele é igual a 4 e 5, né? Se a gente medir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Enquanto que o v, que é esse verde, aí, ele vai ser, no eixo x vai ser 2, 4, 6, 7. Então no eixo x ele vai ser menos 7, que está do lado esquerdo, e aqui vai ser 4. Então a diferença u menos v a gente pode calcular ela, né? U menos v a gente pode calcular algebricamente. Então vai ser 4 menos menos 7 e 5 menos 4. Então algebricamente vai ser 4 mais 7, que é 11, 5 menos 4, que é 1. Tá? Agora vamos ver graficamente. Eu não ia fazer isso. Graficamente, o que a gente tem que fazer? Basta unir isso aqui, ó. Tá? Por quê? Porque a gente podia chamar esse vetor de x, por exemplo. Esse que vai do v para o u. Agora, se a gente olha por outro ângulo essa situação, se a gente começa um deslocamento aqui, chega no fim do v e anda lá para o u, a gente está somando. Significa que v somado com u, que v somado com x é igual a u, né? Deu para entender, pessoal, essa regra de soma aqui? Você que perguntou, você entendeu essa soma aqui? Sim, sim. Sim. Pois é, agora vamos isolar esse x. Então o x vai ser... o v está somando, passa subtraindo. Então x vai ser u menos v. Então, para uma regra prática, é o seguinte. Quando eu quero fazer u menos v, eu começo no final do que eu estou subtraindo e junto as duas pontas. Deixo os dois na origem aqui e junto as duas pontas indo no sentido desse vetor que está primeiro aqui, que no caso é u. Então esse vetor x na verdade vai ser u menos v. Tá? Eu vou só desenhar ele direito aqui para ficar mais claro. Então esse vetor que começa aqui no v e termina lá no x, esse vetor vai ser a soma dos dois. Aliás, a diferença, perdão. Certo? Então essa seria a interpretação geométrica.
tá? E algebricamente é isso aqui. Como é que a gente vê que as duas coisas concordam? É só a gente ver qual é o tamanho desse vetor no eixo x, que vai ser esse tamanho aqui, e no eixo y, que vai ser esse tamanho aqui, né? Então no eixo x vai ser 3, 6, 9, 10, 11. Exatamente o que deu aqui, 11. E no eixo y vai ser essa distância do início para o fim dele, que é só esse quadradinho, que é 1. Tá? Então aqui está o significado geométrico, está aqui como calcular algebricamente. E fica aí então a observação de que as duas coisas concordam. Não sei se deu para entender. Certo? Você que perguntou aí. Deu para entender mais ou menos como é que fica graficamente? Não? Sim? Talvez? Tá pensando? Bom, se quiser perguntar de novo, fica à vontade. Aí a multiplicação por escalar é mais ou menos o seguinte, ó. Vamos imaginar que a gente tem aqui um vetor U, esse vetor U vermelho aqui, que ele tem coordenadas 2 e 3. Tá? Multiplicar por um escalar, a gente vai seguir essa regra que está escrita de azul aqui embaixo. Então o escalar ele é um número, são sinônimos, né? E portanto ele não é um vetor, vetor é outra coisa. Multiplicar um escalar por um vetor significa, isso que está escrito aqui, lambda vezes U. Tá? Lambda é o escalar, que é um número real. Ele vai ser, esse produto vai ser um vetor, em que eu vou pegar esse lambda e vou multiplicar cada componente aqui do vetor. Então se o vetor ele é AB, o produto dessa constante vezes o vetor, desse escalar, vezes o vetor, vai ser esse escalar vezes a primeira componente e o mesmo escalar vezes a segunda componente. Então, por exemplo, 3 vezes U, algebricamente, seria, sendo U esse vetor que está desenhado aqui no gráfico e que as coordenadas estão bem aqui. 3 vezes U vai ser multiplicar cada componente dele aqui por 3. Tá? Então, na primeira vai ficar 3 vezes 2, que é essa conta, e na segunda 3 vezes 3, que é essa conta aqui. Então, multiplicar esse vetor por 3 significa obter o vetor 6 e 9, que é justamente esse vetor azul aí, certo? Que começa aqui na origem e termina aqui nesse ponto de coordenadas 6 e 9. Então, quando eu faço isso, é como se eu pegasse 3 vetores desse U e juntasse. Então, multiplicar ele por um escalar igual a 3 é a mesma coisa que somar ele com ele mesmo 3 vezes. Deu para entender, pessoal, essa lógica? E para fazer isso, então, basta multiplicar por 3 cada componente. Porque aí vai ter 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, dá o 6. E vai ter 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, dá o 9. E dá o vetor que é 3 vezes ele. Faz sentido, né? Certo? Ok. E se a gente multiplicasse agora o vetor por menos 2? Multiplicando por menos 2 vai ficar menos 2 vezes a primeira componente, menos 2 vezes a segunda, aqui em cima. Então, menos 2 vezes a primeira é menos 2 vezes 2, que é menos 4. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Então, esse vetor que é menos 2 vezes U, ele é, na verdade, esse vetor aqui, de coordenada x igual a menos 4 e y igual a menos 6. Que é justamente esse vetor verde, bem aqui. Então, quando eu multiplico um vetor por um número negativo, ele muda de sinal. Eu mencionei isso brevemente ainda agora, mas essa é a regra, ele muda de sinal. Agora, se eu multiplico por menos 2, ele não só vai mudar de sinal, chegando bem aqui, ó. Se está dando para ver direito esse amarelo? Acho que sim. Mas como eu vou multiplicar pelo dobro, só que negativo, então vai ter mais um vetor apontando aqui para baixo. Tá? Então é como se eu invertesse e multiplicasse por 2. Diga. É sempre
o escalar ele vai ser negativo, tipo assim, se ele for um valor negativo, o vetor ele vai ser sempre para baixo, assim, tipo, negativo, ou não? Tipo, se o escalar for menos. Não necessariamente, porque se o original for para baixo, quando eu multiplicar por um número negativo, aí ele vai ficar para cima, entendeu? O menos, não é que o menos deixa negativo, o menos inverte. Inverte o sentido. Depende do sinal também, não é? Lá dos vetores, assim, do original. É, exatamente. Por exemplo, aqui, se fosse nessa animação aqui, se a gente pegasse um vetor, ó, esse azul, vamos supor que ele seja esse aqui, ele mede 5 por 10. Se eu multiplicar ele por... Vou colocar aqui, senão não vai ter espaço. Se eu multiplico ele por 2, ele vai dar esse vetor laranja aqui, que vai medir 10 por 20. Então multiplicou por 2 nos dois eixos, né? Agora, se eu multiplico ele por menos 1, vai inverter. E vai dar isso aqui, né? Agora, se eu multiplico por menos 2, vai dar isso aqui. Mas essa é a situação que está desenhada lá na figura. Agora imagina que é o inverso. Esse vetor, na verdade, ele é... Vou fazer pequenininho assim que fica mais fácil. Se o vetor original ele é esse azul aqui que aponta nessa diagonal para baixo, quando eu multiplicar ele por menos 2, ele vai inverter o sentido e vai ficar lá em cima, ó. Né? Porque esse vetor U ele tem coordenada menos 5 e menos 5. Não sei se dá para enxergar as coordenadas aqui em cima, ó, onde eu estou passando o mouse. Quando eu multiplicar por menos 2, esse menos 5 vai dar 10, que é a coordenada do V. Quando eu multiplicar por menos 2 também a Y, que também é menos 5, também vai dar 10 aqui. Então, se o original é o azul e eu multiplico por menos 2, essa multiplicação vai inverter ele, vai fazer ele ir para cima. Não sei se deu para entender. Deu sim, deu sim. Entendeu? Beleza. Muito bem. Deixa eu só apagar. Ah, não. É só isso. Ok. Então é assim que a gente multiplica vetores. O vetor nulo é o vetor, por definição, esse vetor aqui, né? Que é o vetor cujas coordenadas são 0 e 0. Então o vetor nulo, na verdade, é o próprio ponto que representa a origem, que é o ponto onde os eixos se cruzam, se intersectam. Falando igual matemático, né? Onde acontece a intersecção das duas retas. Então, quando a gente multiplica por 0, pelo número 0 aqui, esse 0 é o número. Quando a gente multiplica o número 0 pelo vetor U qualquer, isso dá o vetor nulo. Por quê? Porque como a multiplicação ela é componente a componente, o 0 vai multiplicar a coordenada A e a coordenada B. Então vai dar 0 nos dois, que é o próprio vetor nulo. E isso demonstra essa regra que está escrita ali em cima. Outra regra que também seria válida seria que qualquer número vezes o vetor nulo dá o vetor nulo também, né? Por quê? Porque qualquer número vezes o vetor nulo é vezes 0 e 0. Então eu vou multiplicar o lambda na primeira coordenada e o lambda na segunda e vai dar 0 nas duas, que é o vetor nulo, né? Então fica essa observação aí sobre o vetor 0. O módulo de um vetor ele vem do teorema de Pitágoras. O módulo de um vetor ele vem do teorema de Pitágoras. Então, boa tarde, Gabriel. Para você que chegou agora e mais alguém que tenha chegado e eu não
lembrei de falar, eu deixei alguns avisos no início da aula, tá? Então depois que sair aí o vídeo, vocês dão uma olhada no início do vídeo, que eu falei sobre avaliação e tal, tá bom? Ok. Então o módulo de um vetor é o comprimento dele. Módulo e comprimento é a mesma coisa. O comprimento de um vetor U a gente representa assim, com essas duas barras. Esse comprimento ele não é um vetor, é um número. Então o vetor é diferente do módulo dele. O módulo é o tamanho do vetor. E como é que a gente calcula o módulo de um vetor? É pelo teorema de Pitágoras, né? Então vamos supor que esse vetor U aqui, que tem coordenada x igual a 6, y igual a 8, a gente quer saber o tamanho dele, o módulo dele. Então a gente usa o teorema de Pitágoras nesse triângulo transposto para cá, ó. E com isso a gente monta um triângulo em que a coordenada x vai ser 6, a y vai ser 8 e a hipotenusa vai ser justamente o próprio tamanho do vetor. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, fica o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então 6 ao quadrado, 8 ao quadrado. Efetuando essa soma, fica 36 e 64, que somando dá 100. Então o módulo ao quadrado dá 100, que significa que o módulo é a raiz quadrada disso, que é 10. Então o módulo desse vetor aí da figura é 10, certo? Para que a gente não tenha que aplicar o teorema de Pitágoras toda vez que a gente quiser saber um módulo de um vetor, até porque às vezes vai estar só escrito isso aqui, né? Às vezes vai estar só escrito isso aqui, ó, U igual a 8 e 6. Aí não é muito razoável que a gente tenha que fazer um desenho e depois aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir o módulo dele. É preferível ter uma fórmula pronta, uma espécie de algoritmo. Então vamos fazer a mesma coisa para um vetor genérico. Vamos dizer agora que a gente tem um vetor U, desculpa, de coordenadas A e B, e nós vamos calcular um módulo dele. Então a gente vai montar a mesma situação de ainda agora, só que para os tamanhos genéricos aqui dos lados, A e B. Aplicando o teorema de Pitágoras, fica que o módulo dele ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, por convenção, o módulo é positivo, então quando a gente tira a raiz, fica só a parte positiva, módulo de U igual a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. E essa é a tal da fórmula geral que eu chamei a atenção aqui em cima. Com essa fórmula é possível calcular o módulo de qualquer vetor. Por exemplo, vamos pegar um vetor qualquer aqui, o vetor U, vou chamar de um vetor V, igual a menos 3 e menos 4, tá? Então o módulo desse vetor V, pela fórmula, vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados desses números. Então vai ser menos 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Cuidado para não se confundirem aqui, hein? Que estaria errado fazer assim, ó, raiz quadrada de menos 3 menos 4. Estaria errado por quê? Porque desse jeito daria menos 9 menos 16, que é um número negativo, menos 25. Não é assim que faz. Quando a gente vai elevar ao quadrado o número negativo, a gente bota entre parênteses, que é justamente para ter noção de que vai dar positivo. Então, menos 3 ao quadrado dá 9, menos 4 ao quadrado dá 16. Alguém ligou o microfone aí, quer falar? Pode falar. A raiz ela ia ser um valor negativo, né? Aí não pode, se fosse por essa, sem os parênteses. Eu não entendi, você poderia repetir? É que a raiz ela não pode ser um número negativo. Aí por isso que o senhor botou parênteses, eu não tem nada a ver. Não exatamente, é por causa da fórmula mesmo. Porque a fórmula ela diz que é o A que está ao quadrado. Então se o A for negativo, isso daqui seria o A. Então para que fique o A ao quadrado, eu tenho que botar o parêntese para dizer que o A inclui o sinal. Entendeu?
Porque o A ele tem o sinal, então quando eu vou elevar o A ao quadrado, eu tenho que elevar o sinal dele ao quadrado também. Aí fazendo isso, nunca vai dar negativo aqui dentro. Então por isso que eu deixei esse aviso de que se aparecer menos aí dentro é porque tá errado, com certeza. Porque nunca vai dar negativo. Deixa eu só concluir, aí eu vou observar. 9 mais 16 dá 25. Raiz quadrada de 25 é 5, tá? Então só deixar como uma observação aqui. Cara, tem alguma coisa travando o meu computador aqui. Não sei o que que é. Tá. Então, só como observação, lá na fórmula aparece o A e o B. Então a gente tem que primeiro identificar. O A nesse caso é menos 3 e o B é menos 4, né? Então a gente tem que calcular A quadrado. Então o A quadrado vai ser menos 3 ao quadrado, que é 9. E o B ao quadrado vai ser o menos 4 ao quadrado, que vai dar 16, tá? Então só para deixar claro o que eu estava falando para você que perguntou ainda agora. Só para deixar claro, o que aconteceu foi isso aí. Então, por esse motivo nunca vai aparecer um sinal de menos nessa parte. A partir desse passo aqui não aparece. Muito bem. Então, uma vez que a gente define o módulo, a gente pode dizer o que é um vetor unitário, né? Eles são importantes porque eles dão direções. Um vetor unitário é um vetor cujo módulo é igual a 1. Tá? Então, se eu pego um vetor e eu calculo o módulo dele e o módulo dá 1, eu digo que esse vetor ele é unitário. Aí eu dei 4 exemplos aqui nessa figura. Esse vetor verde, né, o vetor de coordenadas 1 e 0, ele é unitário, né, porque a raiz quadrada... deixa eu só ver uma coisa aqui rapidão. Deixa eu só tirar esse negócio vermelho daqui. Pronto. Tá. Depois ele aparece. Então um vetor unitário é um vetor Esse de... slide, Hein? esse slide era da aula passada de álgebra, no Excel, tá vendo? Não fala nada. Fala nada. É porque já estava pronto, né? Eu peguei, dá um trabalho do caramba fazer esses desenhos, mas é assim. Você faz essa matéria também? Comigo ou tá assistindo? Sim. É? Ah, legal. Bacana. Tem um crossover aqui de turmas. É. Ah, então tu tá vendo a mesma aula de novo, né? Pô, deve estar muito chato. Mas é bom para aprender mais, né? Para reforçar. Né? Ah, legal, legal. Bacana. Então, prosseguindo aqui, pessoal. E aqui eu botei 4 exemplos de vetores unitários. Esse vetor verde aqui, ele vai ter coordenada x igual a 1. Né? Aqui seria o 2 e tal, e assim por diante. Ali 2, aqui menos 2. Só para deixar claro o tamanho das coisas aqui, menos 2. Então esse vetor verde, ele representa esse vetor aqui, de coordenadas 1 e 0. Quando eu calculo o módulo, né, fica a raiz quadrada de... A primeira coordenada é 1, a segunda é 0. Fica 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então dá a raiz de 1, que é 1. Eu verifiquei então que o módulo desse vetor é 1. Portanto, ele é um vetor unitário. Tá? Então esse vetor verde é unitário. Como o módulo é o tamanho, basta eu olhar para essa figura para ver que os outros 3 também são unitários, porque os outros 3 têm tamanho igual a 1. Né? Só que a gente precisa calcular para ter certeza. Então aqui os 3 cálculos, que eu não vou ler para vocês, os 3,
Mas aí é porque é muito parecido, né? E pode ser que vocês durmam enquanto eu falo. Mas tá aqui os três cálculos. Então, resumindo, esses três vetores aqui: 1, 0, tá? 0, 1, 0, menos 1 e menos 1, 0, eles são os quatro são unitários, porque calculando, os quatro vão ter módulo igual a 1, certo? Beleza? Mas esses exemplos podem dar a impressão de que é só em cima dos eixos que vai ter vetores unitários. E não é verdade. Na verdade, se a gente desenhar um círculo aqui, qualquer vetor que esteja sobre, cuja extremidade termine nesse círculo, poderia ser aqui na diagonal, ó. Se a extremidade dele dá exatamente em cima desse círculo de raio 1, então com certeza esse vetor é unitário. Por quê? Porque o círculo é uma figura que a distância de qualquer ponto dela até o centro é constante, e é o raio do círculo. Então, como esse círculo tem raio 1, como a figura mostra, né? Então essa distância aqui do centro para a borda dele vai ser sempre 1. Em qualquer ponto que eu pegue vai ser sempre 1. Então, se eu tornar isso um vetor, automaticamente esse vetor tem módulo igual a 1, certo? E tudo que eu preciso saber preciso saber as coordenadas só, mas se ele terminar aqui nesse círculo, ele vai ter módulo igual a 1. Então, qualquer um desses vetores roxos que eu desenhei aqui vai ser unitário. E eu peguei como exemplo esse vetor U aqui, de coordenadas menos 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Calculando o módulo dele, tomando aquele cuidado do sinal que eu falei ainda agora, fica a raiz quadrada do menos 1 sobre raiz de 2 ao quadrado e 1 sobre raiz de 2 ao quadrado aqui. Dá uma continha fazer isso aqui, mas a resposta dá meio, e do outro aqui termo também vai dar meio. Então fica a raiz quadrada de meio mais meio, fica a raiz de 1, que é 1. E aqui está uma representação, esse vetorzinho aqui que está isolado seria esse vetor U aí da figura, tá? E na verdade, pessoal, se a gente pensar um pouco, todos os vetores aí que terminarem nesse círculo são unitários, e todos os vetores unitários, reciprocamente, vão estar em algum ponto desse círculo aí de raio 1, certo? Bom, e aí existe um processo chamado normalização de vetores, que é o processo para a gente obter um vetor unitário, tá? Eu vou explicar devagar, se vocês não entenderem, é só me perguntar que eu tento repetir de outra forma. A normalização é um processo para pegar um vetor qualquer que não seja zero, qualquer um menos o zero, um vetor V, de modo que a gente obtenha um vetor unitário V-chapéu, que nós vamos chamar V-chapéu, esse aqui, tá? Que tenha a mesma direção e o mesmo sentido de V, porém que tenha módulo igual a 1. Então a normalização é um processo para obter um vetor unitário na mesma direção e no mesmo sentido do vetor original, certo? E nós temos uma fórmula acabada, pronta para isso, que é essa fórmula bem aqui. V-chapéu ele vai ser o vetor V original dividido pelo seu módulo. Então, para fazer a normalização, tudo que a gente precisa é calcular o módulo do vetor e depois pegar o vetor e dividir por esse módulo. Pode parecer um pouco estranho esse vetor com essa seta no denominador, já que não existe de divisão de vetores. Mas a gente tem que lembrar que o módulo é um número. E aqui em cima tem um vetor. Então, na verdade, a gente está dividindo o vetor por um número, e isso é permitido, certo? A gente pode fazer como exemplo esse próprio vetor que está desenhado aí, 2 e 1. Então, se a gente pegar esse próprio vetor aí, deixa eu só dar um espaço aqui. Só dividir o quadro aqui. Faz anos que eu não faço isso aqui.
Saudade. Bom, então se eu pegar esse vetor V aí, que é o vetor 2 e 1, eu posso calcular a normalização dele. Posso querer saber qual é o V chapéu, que é justamente esse vetor verde que está aí, é o versor, né? Também chamado vetor unitário, são sinônimos, na direção de V. Então primeiro eu tenho que calcular o módulo dele. Então o módulo é raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vai ser raiz quadrada de 4 mais 1, que é raiz de 5. Não tenho o que fazer depois disso. Raiz de 5 fica assim. E aí a gente calcula o V chapéu. Então o V chapéu vai ser o V, pela fórmula, dividido pelo seu módulo. O V é 2, 1, dividido por raiz de 5. Então, como essa divisão na verdade é uma multiplicação por escalar, seria uma divisão por escalar, então vai ficar 2 sobre raiz de 5 e 1 sobre raiz de 5. Esse vai ser o V chapéu. Ok? A gente pode fazer um outro exemplo só para deixar claro uma coisa. Que a gente sempre acha que quando a gente normalizar ele vai diminuir. Mas na verdade não é isso. Ele vai normalizar. Vai ficar com uma norma igual a 1, módulo igual a 1. Então, por exemplo, se a gente pegasse agora um vetor W que fosse 0.1 a coordenada x dele e 0.2, vamos colocar 0.3 a coordenada y, ele vai ser pequenininho, né? Aqui na figura não tem nem como eu desenhar de um jeito que vocês enxerguem. Esse vetor ele vai estar mais ou menos assim. 0.1 e 0.3 vai estar mais ou menos aqui, ó. Bem pequenininho. Vocês estão conseguindo ver esse vetorzinho aqui. A normalização não vai dar um vetor menor que ele, mas sim esse maior aqui, que vai ter módulo igual a 1. Deu para entender? Pessoal, alguma dúvida? Então vamos fazer a conta. Alguém ligou o microfone? Pode falar aí. Não? Tá bom. Então primeiro a gente calcula o módulo. O módulo dele vai ser a raiz quadrada de 0.1 ao quadrado mais 0.3 ao quadrado. 0.1 ao quadrado é 0.01 e 0.3 ao quadrado é 0.09. Então, curiosamente, o módulo dele vai dar raiz de 0.1, que eu poderia escrever como sendo 1 sobre raiz de 10 também, né? Então a normalização dele vai ser o W chapéu, que vai ser o vetor W dividido pelo módulo de W. Então isso vai dar 0.1, 0.3, dividido, olha só para não se confundir, cuidado, hein? É dividido pelo módulo, e o módulo é uma divisão. Então fica dividido por 1 sobre raiz de 10, que é o mesmo que eu multiplicar a raiz de 10, em cima e embaixo. Tá? Isso é a mesma coisa que eu pegar a raiz de 10 e multiplicar esse vetor. Então o W chapéu vai ser 0.1 vezes raiz de 10, 0.3 vezes raiz de 10. Então, na verdade, dá para ver que ele aumentou. A raiz de 10 é aproximadamente 3,16, né? Mais ou menos isso. Então, ele vai aumentar mais de 3 vezes. Então, se ele era esse vetorzito aqui, ele vai aumentar. E aqui vai estar o W chapéu, lá em cima, com o módulo igual a 1.
Deu para entender, pessoal, essa normalização aí desses dois vetores? Alguma dúvida? Ok. Então, para provar que o chapéu ele é de fato um vetor unitário, ou seja, para provar que essa fórmula funciona, essa fórmula aqui, eu não sei se eu explico para vocês essa demonstração, não sei se alguém está curioso, porque essa demonstração eu peguei da minha outra aula de álgebra linear, tá? Mas só por curiosidade, para quem tiver interesse, só para mostrar que essa fórmula funciona. Ou seja, toda vez que eu pegar um vetor que não seja zero e eu dividir esse vetor pelo seu módulo, dado por essa fórmula aqui, eu vou obter um vetor unitário. Então, se eu chamar esse vetor v de coordenada x, y, o módulo dele vai ser esse daqui pela fórmula. E aí, então, o v chapéu vai ser essa divisão aqui, entre o vetor e o seu módulo. O módulo dele entra aqui nas coordenadas como uma divisão. E aí eu posso calcular agora o módulo desse v chapéu, né? Porque ele ser unitário significa que o módulo dele é igual a 1. Então, quando eu pego esse vetor aqui, dado por essa fórmula, e eu calculo o módulo dele vai dar essa expressão aqui. E simplificando essa expressão, de fato dá 1. Então, isso significa que essa fórmula ela sempre fornece um vetor unitário. Agora, por que tem que ser diferente de zero? Tem que ser diferente de zero porque o módulo do vetor 0 é 0. Então, se eu admitisse que o v pode ser 0, bem aqui apareceu uma divisão por 0. Bem aqui na fórmula. E não pode. Então, eu tenho que excluir a possibilidade do vetor v ser 0. Não tem como normalizar o vetor nulo. O vetor nulo não pode ser normalizado. Certo? Alguma dúvida em relação a essa normalização? Não, professor. Não. Tá bom. Então, só recapitulando, a gente está estudando os vetores, operações entre vetores. Daí eu falei de módulo. Falei que os vetores que têm módulo igual a 1, eles têm um nome especial, eles são chamados de versores ou de vetores unitários, né? Deixa eu só corrigir isso aqui, só complementar para que versores ou vetores unitários, só para ficar claro no outro slide também. Tá? Então fizemos isso. Os vetores unitários eles são importantes. E aí existem dois vetores unitários que são mais importantes do que os outros, que são esses aqui, o i chapéu e o j chapéu, tá? Isso daqui tem uma justificativa algébrica, na verdade, né? É porque todo vetor ele pode ser escrito como uma combinação desses dois. Então, por exemplo, se eu vou falar isso depois, mas a justificativa é essa. Então, como o plano ele só tem duas dimensões, basta a gente ter dois vetores desse aqui para caracterizar todos os outros, certo? E aí esse conjunto, essa chave representa um conjunto formado por esses dois vetores, vai ser chamado de uma base aqui do plano cartesiano, né? Então eles são muito simples, as coordenadas deles são 1 e 0 e 0 e 1, né? E eles estão localizados aqui onde a figura indica. Então o i chapéu é esse vetorzinho verde, bem aqui, que começa na origem e termina aqui no ponto 1 e 0, como está escrito aqui. E o vetor j é esse sobre o eixo y. Tá, então aqui o eixo x. E aqui o eixo y, certo? E o j chapéu vai ser esse vetor de coordenadas x igual a 0, y igual a 1, que são as coordenadas desse ponto aqui onde ele termina, certo?
Então vamos destacar esses dois, por quê? Porque nós podemos expressar qualquer vetor em termos deles. Então a primeira maneira de verificar isso é pegar um vetor, um exemplo de vetor aqui, tipo esse, x igual a menos 2, y igual a 7. A gente pode escrever esse vetor como a soma de outros dois aqui, ó, que seria o menos 2, 0 e o 0, 7. Por quê? Porque se a gente somar os dois, a gente vai voltar para cá. Ó, se eu somar os dois aqui, usando a definição de soma de vetores, eu volto lá para o início. Porque fica menos 2 mais 0, menos 2. 0 mais 7, 7. Então eu voltei aqui para o início. Tá? Dessa forma, eu posso também, em cada uma dessas parcelas que eu obtive agora, eu posso botar esses números em evidência. Então eu posso botar o menos 2 em evidência aqui no primeiro. Então vai ficar menos 2 vezes 1 e 0. Posso botar o 7 em evidência no segundo aqui. Então vai ficar 7 vezes 0, 1. E aí a gente percebe então que apareceu esse vetor 1, 0 aqui e o vetor 0, 1 aqui, que é justamente o i chapéu e o j chapéu. Então na verdade esse vetor v ele é igual a menos 2i mais 7j chapéu. E daqui para frente a gente não precisa fazer esse processo nunca mais, tá? Basta a gente olhar o seguinte, o primeiro aqui vai ser a coordenada do i chapéu e o segundo aqui do j, certo? Eu só fiz esse processo para demonstrar uma vez para vocês o porquê disso, tá? Então isso fornece uma outra maneira de representar o mesmo vetor. O mesmo vetor v, tá? Então o mesmo vetor v ele pode ser representado de duas formas, ou através do par ordenado, ou através do i chapéu e do j chapéu. Na nossa disciplina de física 1, nós vamos usar exclusivamente essa notação aqui e nunca essa aqui do parêntese, tá? Eu estava usando esse negócio do parêntese porque de repente pode ser que vocês peguem um livro de matemática para estudar e lá vai estar escrito assim. E também porque eu acho mais intuitivo começar assim, porque a gente entende ele a partir dos pontos. E os pontos eles são representados assim, como pares ordenados, né? Ok? Então nós podemos escrever um vetor em termos dos vetores i e j. Por exemplo, vamos supor que a gente quer escrever dois vetores aqui. Vai ter esse, tá? E esse bem aqui. Esse bem aqui. Tá difícil de desenhar, meu computador tá travando, aí eu não consigo ver para onde a ponta tá indo aqui. Tá, então vamos supor que a gente quer expressar esses dois vetores aqui em termos de i e j. Esse vetor aqui, vamos chamar ele de u. As coordenadas dele são 2 e 1. Tá? E esse aqui que é o v, que ele tem coordenadas x igual a 2, y igual a menos 2. Por quê? Porque bem aqui está o 1. Deixa eu só fazer diferente. Bem aqui está o 1. Aqui está o 2. 1. Menos 1. E menos 2 finalmente. Ok? Então como é que a gente expressa eles em termos de i e j? Bom, nós já vimos então que o u ele pode ser escrito como 2, 1
Ou a gente pode pegar esse 2 e botar do lado do i chapéu, e esse 1 colocar do lado do j. Como é 1, a gente não escreve, basta o j. Tá? E nós vimos também que o v ele vai ser 2 e menos 2. E usando a notação de ij chapéu, ele vai ser então 2i chapéu menos 2j chapéu, certo? E como é que a gente entende isso graficamente? Bom, graficamente, isso significa que eu estou somando o vetor 2i com o vetor j. Então, se esse daqui é o i chapéu, 2i chapéu vai ser duas vezes ele aqui para a direita, né? Enquanto que o j vai ser esse verde. Então, somando esses dois vetores, vai dar a diagonal bem aqui, que de fato é o u. Então é assim que a gente entende, é como se o u pudesse ser decomposto em dois pedaços, que são esse pedaço no eixo x, que é 2 vezes i, então esse é o vetor 2i, e bem aqui vai ter o vetor j, e aí eu estou somando o vetor 2i com o vetor j, e está dando esse vetor u aqui, certo? Então essa seria a maneira gráfica de entender essa decomposição aí. Agora aqui embaixo, graficamente, para a gente entender essa figura, se o j chapéu é esse aqui, como a gente discutiu ainda agora sobre multiplicação por escalar, bem aqui vai estar o menos j. Só que se eu multiplicar por 2, eu vou chegar bem aqui embaixo no menos 2j. Tá? Então, quando eu efetuar a soma do vetor 2i, que é esse, com o vetor menos 2j, que é esse aqui, o resultado vai ser essa diagonal do paralelogramo formado por eles, que é a mesma coisa que eu transpor esse menos 2j para cá e somar, e vai dar essa diagonal roxa. Então quer dizer que esse vetor v com essas coordenadas aqui, ele é a soma do vetor 2i, que é esse vermelho aqui em cima, para a direita, com o vetor menos 2j, que é esse vetor bem aqui. Certo? Deu para entender, pessoal, aí? Essa justificativa geométrica. Ok. Então vamos ver algumas operações aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Tá. Estamos acabando aqui. A gente pode expressar a soma também em termos desses versores, que fica até mais intuitivo, né? Então, vamos supor que a gente tem dois vetores aqui, u e v. Então, a gente tem esse vetor u e esse vetor v aqui. Então, a gente tem coordenada 1 e 3 e coordenadas 2.1 e menos 7. Tá. A gente pode expressar eles em termos de chapéu e j chapéu. Então, vai ficar igual a esse aqui ou igual a esse aqui. Quando a gente soma u com v, a gente pode somar tanto usando a notação de par ordenado, né? Então isso daqui seria a soma via pares ordenados, digamos assim. Que é do jeito que a gente já fez várias vezes. Então fica 1 mais 2.1, 3.1. E aqui 3 mais menos 7, fica 3 menos 7, que é menos 4, bem aqui. Ou a gente pode fazer essa soma via versores. Via versores i e j. Né? Então a gente escreve o vetor u como sendo i mais 3j e joga bem aqui. Escreve o vetor v como sendo 2.1i menos 7j e joga bem aqui. Agora a gente vai somar o que tem i com o que tem i e o que tem j com o que tem j. Então, esse primeiro termo e esse terceiro são os que tem i.
Aí eu somo 1, que está multiplicando o i, que é invisível, mas está multiplicando, com o 2.1, que está multiplicando o i aqui na soma. E aí fica 1 mais 2.1, 3.1. Depois a gente soma o 3j, que está aqui, com menos 7j, que está ali. Vai dar 3 menos 7, que é menos 4j. Então nós podemos efetuar a soma também usando essa notação. E é basicamente o que nós vamos fazer toda vez que aparecer vetores na disciplina. Nós vamos usar para somar i chapéu e j chapéu. Depois, a multiplicação por escalar, da mesma forma, nós podemos expressar tanto usando coordenadas, quer dizer, pontos, a notação de pontos, né, ou seja, de pares ordenados, como também a gente pode usar os versores. Então, usando os versores, a gente simplesmente faz a distributividade. Simplesmente. Então, se a gente tem um vetor w igual a 5 e 3 aqui, que pode ser expresso usando versores como 5i mais 3j, né, nós podemos multiplicar ele pelo escalar 2, aplicando a distributividade nele, escrito como termos de ij, que é essa daqui. Então fica 2 vezes 5, 10. Distributividade aqui, ó, 2 vezes 5, 10. Né? E 2 vezes 3, 6 aqui embaixo. Certo? Multiplicando por menos 1. Da mesma forma ia inverter o vetor. Então ficaria menos 1 vezes 5, que dá menos 5. E menos 1 vezes 3, que dá menos 3. E eu nunca posso misturar o i com o j. Isso é uma observação importante. Tá? Só posso somar i com i, j com j. Aqui, 0 vezes o vetor, que nós já sabemos que dá o vetor nulo, a gente pode expressar isso usando também versores. Então ficaria 0 vezes esse vetor w, daria 0 vezes 5, dá o 0 multiplicando i chapéu, e 0 vezes 3j dá 0 multiplicando j chapéu. Então isso também dá o vetor cujas coordenadas são 0, que é o vetor 0. Então, só para finalizar a observação aqui, duas coisinhas. Um vetor v escrito como xy, na notação de par ordenado, ele fica como xi mais yj, usando a notação de versor, certo? Então, que eu não tinha escrito ainda de uma maneira genérica, mas de maneira genérica é isso. E, finalmente, se for um vetor que não tem componente j, não precisa a gente escrever mais 0j aqui. Então, se fosse, por exemplo, menos 5 e 0, basta eu botar menos 5i. E já está claro. Se fosse 0 e 8, bastaria a gente escrever 8j. Não precisa colocar mais 0i. Tá? E aí, os vetores no espaço, vou só comentar aqui que para marcar um ponto no espaço, a gente precisa de 3 coordenadas. Então, finalizando essa discussão sobre o plano, vamos falar agora sobre o espaço. No espaço tem 3 coordenadas. Podem ser vários sistemas de coordenada, mas inicialmente a gente trabalha com as coordenadas cartesianas, que são esses 3 eixos aqui, que são perpendiculares um ao outro. Então o x e o z formam um ângulo reto entre si, o z e o y formam um ângulo reto, e o x e o y também formam um ângulo reto. São 3 eixos ortogonais, mutuamente ortogonais, tá? Então, para marcar um ponto P, a gente tem que projetar esse ponto sobre todos os eixos aqui. Quando a gente projeta ele sobre o plano XY, por exemplo, aí a gente marca um paralelogramo bem aqui, ou seja, uma reta paralela aqui ao eixo X, e o ponto onde ele cortar o eixo Y vai ser a coordenada Y desse ponto. Fazendo o contrário agora para o eixo X, traçando uma reta paralela ao eixo Y ali, o ponto onde ele cortar aqui o eixo X vai ser a coordenada X desse ponto. E o eixo Z, a gente poderia fazer a mesma coisa começando de outros eixos, ou então a gente pode pegar essa diagonal desse paralelogramo aqui, que na verdade é um retângulo, só que olhando de fora parece que ele está
achatado, mas é um retângulo. A diagonal desse retângulo, e a gente pega uma paralela à diagonal desse retângulo aqui embaixo, essa diagonal D. A gente pega uma paralela aqui, vamos chamar de D', que vai passar pelo ponto P, né? Então, o prolongamento dele que corta o eixo Z vai ser a coordenada Z dele, certo? E assim, dessa forma a gente define as 3 coordenadas. Bom, a aula é até 2h40, né? Não é até 2h50. Não tem mais ninguém ouvindo, então vou continuar aqui porque eu preciso. Pode continuar, professor. Tá. Aqui, professor, pode continuar. Vocês estão aí? Tá bom. Pode continuar, É que professor. 5 pessoas saíram, mas tudo bem. É um direito de todo mundo sair. Não posso reclamar disso. Beleza, mas eu vou continuar mais muito pouquinho só. Eu só ia repetir, só que falando dessa figura aqui, que na verdade as coordenadas desses versores, que lá no eixo, lá no plano era só isso aqui, né? I chapéu e J chapéu, só com 2 coordenadas. Só que agora o I chapéu e o J chapéu, eles fazem parte de uma coisa maior, que é o espaço. Então eles vão morar aqui nesse plano XY, mas além deles vai ter mais um, né? Então agora eu preciso não só dizer que o I chapéu e o J chapéu tem essas coordenadas aqui, mas eu preciso também dizer que os dois, eles por morarem no plano XY, a coordenada Z deles vai ser 0. Então agora o I chapéu, ele não é mais só o vetor 1, 0. Ele agora vai ser o vetor 1, 0, 0. Porque agora ele vai ter uma coordenada Z e não apenas X e Y. E a coordenada Z dele é 0, porque ele corta exatamente aqui o eixo Z. E a mesma coisa para o J chapéu. Então o J chapéu vai ser 0, 1, como era, só que agora tem uma coordenada Z igual a 0. Tá? E o K chapéu, ele vai ser aquele vetor que vai ter coordenada XY igual a 0, mas que vai ter coordenada Z igual a 1. Então ele vai começar lá na origem e vai terminar no número 1 do eixo Z aqui. E também é comum nos livros, especialmente de física, usar, em vez de I, J e K, usar X, Y e Z com o chapéuzinho em cima, tá? Então eu só queria deixar isso aqui para vocês, e que esses são os versores, e que a gente pode então expressar um ponto tanto em coordenadas tridimensionais como uma tripla ordenada, como a gente também pode expressar usando os versores I, J e K chapéu. E eu só tenho que respeitar a ordem, né? Então eu pego o 2, 3 e 3. O primeiro vai ser a coordenada X, o segundo a coordenada Y e o terceiro a coordenada Z. A coordenada X vai para o I chapéu, a Y vai para o J e a Z vai para o K chapéu. Então com isso o vetor vai ficar o 2 que está lá em cima, I chapéu, mais o 3 que está lá em cima, J chapéu, e o outro 3 lá. Vamos usar um número 3, tá? K chapéu. Tá? Então é assim que a gente expressa um vetor. E eu botei aqui só como expressar os vetores, né? Na próxima aula a gente continua, que seria o vídeo que eu vou postar para vocês amanhã, mas aí vocês têm até terça-feira para assistir antes da nossa próxima aula, que é quarta. Beleza? Beleza, professor. Então, Ok, professor. Beleza, professor? Tá ok, professor. Tá Tá bom. ok, professor. Obrigada. Tá legal. Valeu então, pessoal. A gente se vê na quarta-feira então, se não houver nenhuma questão agora, mas se vocês quiserem perguntar eu também posso responder agora. Tá? Se não houver, Não, eu acho que tá tudo certo, pessoal. Aí, conforme a gente vai vendo algumas dúvidas, né? Aí a gente pode estar falando pro senhor. Eu queria pedir pro senhor, professor, se eu tivesse tipo, uma lista, mas não que fosse avaliativa. Uma lista só de quem quisesse fazer alguma coisa, algum exercício assim, se eu pudesse disponibilizar pra gente. Mas nem precisa ser muita questão. Digamos, 5 questões
bem pequenas mesmo, só pra gente ir começar, né, praticar. Entendi. Opa. Eu vou pensar nisso então, valeu pela dica aí. Vou só anotar aqui. Tipo, nem precisaria ser obrigatório mesmo, é só pra gente ir praticando e viajar pro Certo. senhor, entendeu? Entendi. Professor, o senhor digitalizou a prova? O senhor já fez a prova? Ainda não. Como é que